Este planeta alienígena é trazido a você pela tecnologia Campiri. Se você é fã da série Alien Biospheres e quer fazer seu próprio planeta alienígena, ou qualquer outro tipo de projeto de construção ou escrita mundial, Campiri Blaze pode ser uma grande ajuda para manter seu trabalho organizado. Blaze vem com páginas para ajudá-lo a mapear os mapas e locais específicos dentro do seu mundo, enquanto a página da espécie permite delinear os vestidos nativos de flora e fauna do seu mundo, bem como fatos individuais, estatísticas e detalhes diversos para cada espécie. Há também ferramentas para elaborar os aspectos humanos do seu mundo, como culturas, política, línguas, religiões e magia, além de páginas para elementos narrativos como personagens, relacionamentos, cronogramas e arcos de história. A versão gratuita da Blaze já inclui a maioria desses recursos, mas você também pode comprar individualmente novos módulos para permitir que você catalogue seu mundo com ainda mais detalhes. Para se inscrever no Blaze ou saber mais, confira o link na descrição. Nos últimos episódios, exploramos cada um dos principais biomas do nosso planeta alienígena e vimos como suas respectivas faixas de temperatura, precipitação e disponibilidade de recursos moldaram a evolução de suas espécies residentes. Mas nos enormes períodos de tempo sobre os quais a evolução ocorre, as condições raramente permanecem estáveis por muito tempo. À medida que as placas tectônicas orientais e ocidentais gradualmente se afastam umas das outras, o supercontinente que existe desde que a vida se mudou para a terra firme finalmente se separará em duas massas de terra separadas. Isso terá vários efeitos imediatos sobre o clima. O que antes era um interior continental árido, agora formaria os novos litorais, e a proximidade com o mar e o consequente aumento da precipitação transformarão as planícies e desertos em áreas de floresta. Enquanto isso, as cadeias de montanhas ao longo das costas exteriores continuarão a subir, o que reduzirá os níveis de dióxido de carbono atmosférico através do intemperismo silicato, e a neve e o gelo que se acumulam em suas encostas aumentarão o albedo do planeta, levando a uma diminuição gradual das temperaturas globais médias. E se essas montanhas, particularmente aquelas no Planalto Norte, virem a formação de calotas de gelo e geleiras, então pela primeira vez na história da vida terrestre, o planeta terá entrado em uma era glacial. Até agora, o planeta vem passando por um período de estufa, no qual não havia calotas polares ou mantos de gelo continentais. Mas à medida que o clima esfria, um ciclo de períodos glaciais pode começar, em que para intervalos de aproximadamente 100 mil anos, a temperatura global cairá em vários graus, o nível do mar cairá em até 100 metros, e os mantos de gelo avançarão dos polos e se intrometerão nas zonas temperadas. Devido a mudanças sutis na órbita do planeta, esses períodos glaciais serão pontuados por períodos interglaciais relativamente quentes, cada um dos quais pode durar várias dezenas de milhares de anos. Essas mudanças drásticas no clima terão inúmeras ramificações para muitos ecossistemas em todo o planeta, mas o rompimento dos continentes tem outra consequência importante. Com exceção de espécies particularmente móveis, os respectivos habitantes dos dois continentes estão agora isolados um do outro, e assim os desenvolvimentos evolutivos que ocorrem em um continente não afetarão o outro, o que significa que eles terão trajetórias evolutivas totalmente separadas. Tal situação é chamada de alpato, e ocorre sempre que uma população se separa por uma barreira física ou geográfica, seja uma cadeia de montanhas, um corpo d'água, ou qualquer outra coisa que possa impedir que as duas metades da população se cruzem. Como o fluxo genético não pode mais ocorrer, uma consequência frequente da alopatre é que as subpopulações separadas evoluem para diferentes espécies, o que em escala global resultará nos clados e ecossistemas nos continentes oriental e ocidental gradualmente divergindo uns dos outros. À luz disso, pela primeira vez nesta série, precisaremos acompanhar a biogeografia, ou a distribuição e alcance de cada um de nossos vestidos, particularmente se eles existem no continente oriental ou ocidental, o que será essencial para determinar como os ecossistemas se formam. Para começar, a paisagem geral do continente oriental permanecerá muito a mesma de antes dos continentes se separarem, uma vez que permanecerá em grande parte dentro dos trópicos à medida que se afasta para o leste, e mesmo durante uma era glacial o Equador ainda experimentará altas temperaturas. Enquanto trechos de floresta tropical ocorrerão ao longo da costa, as áreas interiores permanecerão relativamente escassas, especialmente dentro da sombra de chuva das montanhas orientais. Durante os períodos glaciais, as florestas podem diminuir com a diminuição das chuvas, sobrevivendo principalmente como manchas de floresta de galeria fragmentada separadas por trechos de planícies abertas. Ambientes como esses permitem que animais que habitam planícies vivam ao lado dos que habitam a floresta, um habitat perfeito para grandes navegadores como os proceropodes, pois eles serão
capazes de se alimentar continuamente nas copas das árvores enquanto ainda tem espaço suficiente para se mover livremente entre áreas de vegetação. Quando se trata de navegar por herbívoros, quanto maior for o animal, melhor sua capacidade de alcançar comida, e quanto mais alimento o animal pode obter, maior ele pode se dar ao luxo de crescer, e em áreas especialmente exuberantes, como a periferia das florestas equatoriais, esse ciclo de feedback pode resultar em esses proceropódios já massivos crescendo ainda maiores. Para ajudá-los a alcançar para cima, suas pernas e pedipalpes podem alongar, e seus foreguts podem se expandir para conter e processar os enormes volumes de folhagens pobres em nutrientes que eles se alimentam ao longo do dia. Para suportar um cefalócceto tão grande, eles podem desenvolver músculos mais fortes e tendões endurecidos em suas costas, que se ligarão a projeções ampliadas ao longo da superfície dorsal de suas cintas de membros, funcionando muito como as espinhas neurais de muitos animais grandes na Terra. Ser grande também age como um impedimento para predadores, e como os maiores animais do continente oriental, esses proceropódios serão virtualmente imunes a ataques uma vez totalmente crescidos. Vamos chamar esses gigantescos feras de estilópodes. Correr entre os pés desses gigantes será uma menagerie de herbívoros menores como os leptopodes. A maioria dos leptopodes são adaptados para viver em habitats abertos, mas nesta colcha de retalhos de planícies e floresta fragmentada, alguns clados podem evoluir para ocasionalmente vagar entre as arquibancadas das árvores em busca de comida. Esses clados podem se beneficiar de dietas mais generalistas do que a maioria dos leptopodes, alimentando-se não apenas de braquifitas, mas também de espécies de caulofias mistas, necrofitos e galhos de árvores baixas. As árvores também fornecerão um grau de abrigo contra grandes predadores que habitam estepes, embora eles ainda possam confiar em sua velocidade para evitar ataques quando estão ao ar livre, mas muitos leptopodes e outros herbívoros podem se estabelecer em outra forma comum de defesa. Nós trouxemos à tona o conceito de competição muitas vezes nesta série, mas sempre que mencionamos isso antes, estamos nos referindo à competição entre diferentes espécies ou competição interespecífica. No entanto, a competição intraespecífica, ou competição entre membros da mesma espécie é um fator igualmente importante na evolução. Quanto menos recursos estiverem presentes no habitat de uma espécie, mais intensa será a competição intraespecífica para reunir esses recursos. Em ambientes onde a concorrência intraespecífica é especialmente alta, uma espécie pode evoluir comportamentos territoriais, repelindo agressivamente outros indivíduos de sua faixa doméstica para manter o máximo de recursos locais para si mesmos possível. Por outro lado, porém, a presença de outros indivíduos vem com alguns benefícios. Quanto mais animais estiverem por perto, mais fácil será para eles ficarem coletivamente de olho no perigo, e os menos vulneráveis de cada um deles serão atacar, já que os predadores serão forçados a escolher e ir atrás de apenas um alvo. Por causa disso, muitas espécies exibem comportamentos coletivos pelos quais os indivíduos instintivamente se reúnem em grupos que, dependendo da estrutura do grupo, podem ser descritos como pastores, rebanhos, cardumes ou vários outros termos. Ao longo da periferia das florestas de galerias costeiras do continente oriental, os alimentos serão abundantes o suficiente para manter a concorrência intraespecífica ao mínimo, e assim os leptopodes residentes podem se dar ao luxo de evoluir comportamentos coletivos para maior segurança, formando rebanhos que compreendem em qualquer lugar de várias dezenas a mais de 100 membros, dando a esses leptopodes, que chamaremos de camptópodes, mais um grau de proteção contra os muitos predadores com os seus autores. Os maiores predadores do continente oriental serão os onichodos, a maioria dos quais serão hipercarnívoros que habitam estepes caçando uma variedade de grandes jogos. No entanto, ao longo das bordas das florestas costeiras, muitos dos titanópodes locais como os estilópodes podem ser muito grandes e formidáveis para arriscar atacar. Então muitas espécies onicodontes podem se especializar para caçar herbívoros menores e mais rápidos como os campópodes e outros leptopodes. Para capturar presas tão ágeis, eles podem se adaptar para melhorar suas armas já impressionantes. O maior trunfo dos onidontos está em seu centaurismo, que permite que eles corram mais rápido e eficientemente do que outros predadores e libera seus membros dianteiros para usar para manipulação. À medida que desempenham um papel cada vez mais proeminente na captura de presas, esses membros podem evoluir para apêndices raptórios especializados, desenvolvendo serragens pontiagudas ao longo de suas partes inferiores para fechar sobre a presa como um vício e minimizando a chance de ela lutar livremente. À medida que esses membros assumem o papel de proteger as presas, os pedipalpes podem reduzir-se em um par de presas retráteis que podem ser enfiadas na pele das presas para matá-la de forma rápida e eficiente. Estes onichodos orientais, que chamaremos de criptodontes, serão caçadores de perseguição adeptos em áreas abertas, mas nesta paisagem, as árvores serão abundantes o suficiente para fornecer cobertura para predadores de emboscada como os deinognatanos. Os rios e os buracos de rega podem ser habitats ideais para os traquignatanos semiaquáticos e dolichornatanhas, e as formas ancestrais totalmente terrestres podem prosperar ao longo da periferia da floresta.
Ir atrás de herbívoros que habitam planícies pode trazê-los para a competição com os onichodos. E assim os dois clades podem precisar passar por um grau de particionamento de nicho se eles forem coexistir nos mesmos habitats. As mandíbulas assinatura dos deinognatanos são tão grandes e robustas que não podem ser usadas para mastigar ou processar alimentos. Este trabalho, em vez de ser relegado aos pedipalpes, que quebram a comida e passam para a garganta, a condição exatamente oposta à dos onicodontes. Enquanto os onichodontes usam seus pedipalpes para infligir mordidas precisas e perfurantes para matar suas presas rapidamente, os deinognatanos dependem de sua força de mordida tremendamente poderosa para esmagar suas presas, o que pode servir como uma pré-adaptação para novos modos de alimentação. Durofágia é um comportamento alimentar caracterizado por especializações para quebrar ossos abertos, conchas ou outras estruturas duras, para as quais ter uma alta força de mordida é um pré-requisito fundamental. Como tal, enquanto os onichodons só podem ser capazes de se alimentar das partes mais macias e carnudas de suas presas, algumas espécies de deinognatanos podem adaptar a alimentação dos ossos e outras carniças que deixam para trás. Para a maioria dos outros carnívoros, essas partes da carcaça seriam comestíveis, e assim esses deinognatanos enfrentarão muito pouca concorrência à medida que evoluem para catadores durofagos. Como brevemente mencionado na parte 6, a limpeza não produz tanto alimento quanto predação ativa, então esses deinognatanos comedores de ossos provavelmente serão menores do que seus primos macropredatórios e ainda caçarão ativamente presas quando a carniça for escassa. Durofages geralmente têm dentes sem corte, arredondados, uma forma ideal para quebrar materiais duros como o osso, juntamente com câmaras extras dentro de seu trato digestivo e especialmente ácido estomacal poderoso. Entre esses deinognatanos, essas adaptações também podem deixá-los triturar através das conchas de placostracanos e outros diplostomes, ou mesmo subsistir em vegetação lenhosa resistente. Por causa de ter mandíbulas tão poderosas e esmagadoras, vamos chamar esses animais de malhognatatas. No outro lado do continente está a floresta tropical costeira que cobrimos no último episódio, que felizmente não será afetada pelo início da era glacial, pois ainda receberá muitas chuvas graças às correntes oceânicas quentes ao longo da costa. No entanto, é bloqueada do resto do continente pelas montanhas, o que significa que muitas das espécies locais de floresta tropical não existirão em nenhum outro lugar do mundo. Mas alguns poucos clados ainda serão capazes de passar sobre as montanhas, mais notavelmente os clados voadores como os opistopteras e pleuropteranos. E uma vez que esses clades têm coevoluído e ajudar a dispersar os cromatófitos, eles levarão essas plantas com eles à medida que expandem seu alcance para o oeste, efetivamente trazendo sua própria fonte de alimento para seus novos habitats. Os primeiros pleuropteranos serão pequenos frugivores generalistas, mas as formas que se espalham pelas montanhas e colonizam o resto do continente podem crescer para tamanhos maiores e se adaptar para voos de longa distância. As mesmas regras de design de asa aplicadas aos opistopteras também se aplicarão aos pleuropteranos. Quanto maiores eles ficarem, maiores suas asas precisarão estar em proporção ao seu corpo para mantê-los no ar. Muitas dessas formas podem manter uma dieta semelhante aos pleuropteranos ancestrais, alimentando-se principalmente de frutas e outras matérias vegetais mistas, bem como a malacoforma ocasional. Esta radiação, que chamaremos de platyopteranos, incluirá a maioria da diversidade pleuropterana fora da floresta tropical oriental. Mas algumas espécies podem se espalhar em habitats onde os cromatófitos, sua principal fonte de alimento, podem não ser capazes de crescer em abundância, forçando-os a se adaptar a novas fontes de alimento. Mencionamos da última vez como os pleuropteranos e os opistopterans evitariam a competição uns com os outros, especializando-se para diferentes dietas. No entanto, enquanto os opistopterans só têm suas espinhas elásticas e suportes simples estendendo-se para a membrana da asa, os pleuropteranos têm um esqueleto totalmente desenvolvido, o que lhes dá apoio interno suficiente para crescer muito maior do que os opistopteras podem. Isso significa que uma vez que os pleuropteranos atingem um certo tamanho, eles não enfrentarão qualquer competição se explorarem nichos carnívoros, o que pode resultar em alguns dos clades mais generalistas evoluindo comportamentos predatórios. Suas asas podem se tornar mais apontadas para dar-lhes rajadas de velocidade ao caçar, e seus dentes e pedipalpes podem afiar para arrebatar e massacrar suas mortes. Essas formas, que chamaremos de pteropteranos, alimentarão presas grandes demais para qualquer um dos optopteranos pegar, como grandes diplostomias, pequenos osteopódes, ou mesmo outros pleuropteranos. Muitos dos pleuropteranos também podem conseguir voar através do mar e encontrar habitats no continente ocidental também, onde encontrarão uma paisagem muito diferente da do leste. O clima seco da era glacial transformará a maioria do continente em desertos e estepes áridas, com o litoral recém-criado sendo a única área a suportar quaisquer florestas consideráveis.
Nas regiões interiores, as florestas em retirada darão lugar a planícies de tilofites, pagofitos e quaisquer outros braquifitados que possam suportar as condições secas, com os nodófitos resistentes à seca formando bolsões isolados de floresta em torno de fontes duradouras de água doce.